Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia, os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha. Não esquece de ativar as notificações. É isso aí. Vamos ver o que o índice fez aqui no pregão de hoje. O índice terminou o pregão no cenário de lateralidade, que rompeu aqui e voltou a fazer uma correção profunda aqui, voltando para dentro desse ponto de rompimento e deixando já na primeira barra do dia uma boa barra de sinal, podendo virar uma possível transição de canal amplo de baixa, que fechou base de tendência abaixo do ponto de rompimento, após ele fazer uma correção profunda aqui, região de 50% de toda essa perna de baixa, ele poderia transicionar para o ciclo de canal amplo de baixa. Ele precisava demonstrar fraqueza nessa correção e deixar um bom sinal a favor dessa última pernada de baixa que conseguiu romper a lateralidade, para daí sim transicionar para um possível canal amplo de baixa, que só é formalizado quando ele consegue renovar essa mínima, se tornando o ciclo macro, esse canal amplo de baixa, saindo direto dessa lateralidade que eu deixei em vermelho para um possível ciclo de canal amplo de baixa. Então aqui ele já deixa uma boa entrada no começo do dia. Você poderia vender abaixo dessa barra com stop logo acima e buscar o alvo de 1 para 1 dela e renovação de mínima aqui dessa lateralidade. Teria que buscar o alvo de 1 para 1 dela, acreditando que o preço iria renovar a mínima da lateralidade, pois a mínima desse ponto de flexão, que o preço ele daria o alvo um pouco abaixo desse ponto de inflexão. Então aqui, após isso, teve outras entradas aqui na mesma região, que seria vender abaixo dessa inside, com stop aqui acima. Poderia deixar o stop mais protegido aqui acima também. Após isso ele forma um micro canal aqui, faz uma correção em duas pernas micro, e deixa uma terceira entrada aqui também. Todos esses trades eram excelentes por estar numa região de correção profunda e você poder buscar alvos que seria um pouco abaixo da renovação de mínima para transicionar para o ciclo macro, que seria o canal amplo de baixa. Após isso ele vem aqui, renova essa mínima. Após renovar essa mínima aqui, ele faz uma correção profunda novamente, só que faz em uma perna só, rompe abaixo dessa barra e já renova a mínima novamente, sem deixar entrada aqui, né? Após isso ele faz outra correção profunda e renova a mínima aqui em duas pernas, deixa uma boa barra de sinal. Aqui, quando você identifica que o preço está, ao renovar mínimas, ele está tendo bastante realização e os vendedores estão conseguindo ganhar dinheiro para pelo menos um scalp. Você tem que identificar que essa tendência já está muito fraca e ela pode transicionar para uma possível lateralidade. Após isso aqui, o preço ele faz uma correção um pouco mais profunda, deixa um gap de média aqui, faz um possível topo duplo aqui na média do 15 e deixa essa inside como sinal. Você poderia vender essa barra com stop acima e buscar o alvo aqui, que seria esse ponto de inflexão. Aqui ele faltou poucos ticks para atingir aqui esse ponto de inflexão. Aqui essa barra mínima dela veio 925 e essa aqui foi 920 por um tick, não atingiu esse ponto mínimo. Se você deixou no tick exato aqui, você teria que sair quando essa barra climática aqui fechou e não teve continuidade, podendo ser um possível gap de exaustão. Que provavelmente isso aqui não iria projetar, não seria um gap de projeção, e sim de exaustão por não ter continuidade e ser fechado rapidamente. Aqui, isso é uma boa barra de tendência, após formar aqui deixa eu só mostrar, formar aqui também uma pullback, duas pullback, 3, formar a terceira perna climática aqui, baixo de um possível canal amplo de baixa. Então, aqui seria provável que o preço poderia transicionar para uma possível lateralidade após deixar também esse gap de média.
Após isso, o preço ele deixa aqui uma segunda entrada, que seria após ele por deixar a primeira entrada, deixa uma strike de segunda entrada e uma boa barra de sinal, fechando próximo de sua máxima. Você poderia comprar acima dela com stop abaixo e buscar o alvo, que seria a reversão desse último movimento aqui, que seria esse ponto de inflexão, acreditando que o preço iria lateralizar, pois os vendedores já demonstraram pressão suficiente para deixar até um gap acima da média aqui. Então, demonstrando que os compradores estão mais fortes e agora eles podem buscar o equilíbrio do preço aqui e o preço ficar equilibrado, tanto para os compradores quanto os vendedores. O preço vem buscar esse alvo aqui, mas antes de ele ir buscar esse alvo, ele deixou aqui um triângulo. Formou um triângulo aqui, deixando máximas mais baixas, 3 máximas mais baixas e 3 mínimas mais altas. Aqui ele forma um triângulo, após essa entrada, e após essa entrada ele rompe aqui esse triângulo aqui para cima, deixa um micro canal, rompe ele, você poderia comprar acima dessa barra que está rompendo esse triângulo e stop abaixo dessa barra. Quando ele faz isso aqui, faz um possível reteste aqui desse ponto de rompimento e deixa outra entrada, poderia comprar também acima dessa barra, um stop abaixo dessa barra aqui que ele testou e buscar o alvo, que seria a projeção desse triângulo aqui. Desse triângulo que foi rompido. E foi onde ele veio buscar aqui. Ele estava na mesma região que esse ponto de inflexão, né? Que foi a última máxima que teve aqui, que após renovar a mínima, ele tem uma correção aqui. Essa máxima conseguiu vir acima dessa e depois teve outra, mas aqui a máxima majoritária poderia considerar essa daqui, pois após renovar essa mínima aqui, o preço ainda conseguiu vir acima desse ponto de inflexão, formar um topo duplo e conseguir fazer o último movimento dos vendedores antes de lateralizar o preço. Então aqui eles conseguem buscar a projeção de 1 para 1 desse triângulo que formou e esse ponto de inflexão. Então aqui o preço ele forma um microcanal comprador, faz uma correção, vira um canal estreito aqui de alta e atinge a projeção desse triângulo e falha nesse ponto de inflexão também. Então aqui após isso ele deixa um topo duplo na média dos 60 também, deixa a primeira entrada. Não seria boa você entrar nessa primeira entrada por causa da pressão compradora que formou aqui, mas quando ele deixa a segunda entrada aqui, você poderia entrar abaixo dessa barra com stop acima, por ter formado um topo duplo na média dos 60, falhar de romper nesse ponto de inflexão e está atingindo a projeção desse triângulo aqui. Então aqui seria uma excelente entrada, poderia vender abaixo dessa barra e buscar a mínima dessa lateralidade ou esse gap magnético ficou aberto. Os dois alvos são atingidos e o preço demonstra aqui uma boa pressão de venda, formando aqui um canal estreito de baixa dentro dessa lateralidade que foi formada. Só marcar ela aqui. Formar essa lateralidade aqui. Formar essa lateralidade. Então, dentro dessa lateralidade, o preço se desenvolve um ciclo aqui de canal estreito de baixa com bastante pressão. Lembrando que os ciclos estão sempre dentro de outros ciclos. O importante é você se posicionar bem de acordo com cada ciclo. Então aqui quando você identifica que ele forma um canal estreito de baixa dentro dessa lateralidade com bastante pressão, né? Sequência de barras de baixa, deixando o gap aberto, deixou gaps abertos aqui, gap negativo, e tem bastante pressão de baixa, você evitaria comprar na mínima dessa lateralidade aqui, por mais que ele deixasse uma barra de compra. Aqui ele simplesmente rompeu direto, fez uma outside vindo acima dessa barra e mantém o preço abaixo. Deixa aqui uma bandeira de baixa, uma L1, após romper e mantém saindo dessa lateralidade, mantém aqui o canal estreito de baixa. Então, quando o preço está demonstrando bastante pressão, aqui seria melhor você esperar para operar contra aqui uma segunda entrada, igual aconteceu aqui acima. Nunca entrar
na frente do preço. Aqui, por exemplo, se você vê essa pressão de baixa e já deixar uma ordem de compra aqui, seria errado, porque o preço pode simplesmente romper direto, igual aconteceu aqui. Então, o melhor é você esperar uma entrada de de uma probabilidade um pouco maior, que seria uma segunda entrada igual aqui acima, formar aqui abaixo, se você queria buscar uma reversão para cima dentro dessa lateralidade e apostar que ela fosse falhar de romper. Após isso, o preço ele rompe aqui, deixa uma outra entrada, rompimento e correção aqui, né? Forma uma... Poderia vender abaixo dessa barra. Ele sai de canal estreito da lateralidade para um canal estreito fora da lateralidade, transicionando para o ciclo macro aqui, um canal estreito. Ele estava no ciclo micro, um canal estreito de baixa, dentro da lateralidade, ele consegue romper e fechar fora, mantendo o ciclo, então ele se torna um ciclo macro. Aqui, após isso, esse trade, se você buscou o alvo da projeção dessa lateralidade, aqui que foi formado, o primeiro alvo, teria o primeiro e o segundo alvo, não buscou nenhum dos alvos e formou um micro canal contra você, vindo retestar esse possível ponto de rompimento aqui, vindo retestar ele. Quando ele forma aqui, deixa uma outra entrada, você poderia vender novamente aqui, abaixo desse ponto. O stop poderia ser aqui acima mesmo, porque ele está retestando um ponto de rompimento em duas pernas de alta, deixando uma boa barra de sinal. E quando o preço ele forma aqui um fundo duplo mais alto e deixa uma barra de sinal, você poderia sair desses trades, pois já está no final do pregão e está formando aqui um fundo duplo com uma boa barra de sinal. Fundo duplo mais alto com uma boa barra de sinal, podendo aqui virar uma possível lateralidade aqui abaixo do ponto de rompimento e o preço ficar mais lateral. Então aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está gostando do conteúdo desse canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e não esquece de ativar as notificações. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É isso aí, valeu pessoal, até mais.